A rotina era um costume para Jonas: casa, trabalho, casa. Ele adorava retornar ao seu espaço aconchegante depois de um longo e árduo turno trabalhando como técnico em uma fábrica de produtos químicos. A viagem para casa, embora muitas vezes já estivesse escuro à noite, sempre o relaxava e o ajudava a esquecer sobre os dias pesados de trabalho, proporcionando tempo para sonhar acordado. Naqueles momentos, ele pensava nas coisas mais calorosas e agradáveis. Sua esposa o esperava ansiosamente em casa, o delicioso jantar que ela preparou com excelência, assim como o tempo que o casal invariavelmente passava juntos com o filho pequeno, relaxando depois de um dia de trabalho assistindo a um filme ou uma série. Jonas nunca tinha dificuldade em voltar para casa à tarde da noite. Mesmo no crepúsculo e na escuridão, ele sempre foi um motorista cuidadoso, atento ao que estava na estrada e à margem, habituado aos vários animais selvagens que habitam a sua área. Ele compreendeu bem que era mais fácil atropelar um animal à noite, mesmo que fosse um cão vadio ou um gato que subitamente correu para debaixo do carro. Esta noite, ele sorriu em antecipação do tempo que passava com a esposa, que também trabalhava na mesma fábrica, mas terminava o turno muito antes do marido. Ela voltava para casa com os colegas, e antes da chegada do Jonas, conseguia preparar o jantar e até arrumar a casa, embora o homem não se importasse em ajudá-la com isso nos dias de folga. Jonas habitualmente diminui a velocidade ao se aproximar para virar e de repente percebeu o movimento na beira da estrada. Diminuindo ainda mais, ele esperava não assustar o animal que espreitava na escuridão da noite, cada vez mais espessa. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, ele imediatamente pisou no freio. Por alguns momentos, ele olhou para a escuridão, se perguntando se estava imaginando coisas, mas então ele viu uma mão pequena e fina subindo levemente, coberta de sangue e poeira. Saltando para fora do carro, o homem correu em direção. A cada passo seus olhos se arregalaram mais e mais, e seu corpo era tomado pelo choque. Deitada na grama e na poeira, estava uma menina muito jovem, contorcida de dor e medo. Ao se aproximar, Jonas percebeu que a criança não podia ter mais de 12 anos e parecia não saber o que fazer. Se rastejava para mais perto da estrada em busca de ajuda ou para longe dela para evitar maiores danos. O puro pânico nos olhos da garota apunhalaram dolorosamente o coração de Jonas. Quando de repente ele percebeu que ela devia ter sido atropelada por um carro ou vítima de um acidente. Olhando ao redor, Jonas não encontrou nenhum vestígio de um carro batido e pensou que sua suposição inicial provavelmente estava correta. Como e por que ela acabou tão tarde nesse lugar que ele não conhecia, mas não pôde evitar achar que a garota pode ter ficado deitada na grama por horas. O homem puxou apressadamente seu celular e amaldiçoou que a bateria acabou e agora era apenas um pedaço de plástico inútil que ele não poderia usar para chamar uma ambulância. De preferência, deveria ter sido a ambulância para transportar a vítima atropelada por um carro, pois mover a criança poderia não apenas causar-lhe mais dor, mas também potencialmente piorar seus ferimentos. Olhando ao redor, Jonas percebeu que havia poucos carros na estrada a esta hora tardia para esperar por ajuda, e que, afinal, parava quase à noite para um estranho ouvir um apelo para chamar uma ambulância. O homem examinou rapidamente a criança, tocando seu corpo frágil com a maior delicadeza possível, tentando entender o que poderia estar quebrado. Lá, ele murmurou, tentando soar tranquilizador, apenas aguente firme, eu vou te ajudar. Ao encontrar vários ossos quebrados e um ferimento sangrando na têmpora da menina, Jonas percebeu que deveria estabilizar as fraturas e tentar estancar o sangramento antes de tentar levar a criança para o hospital mais próximo. Correndo para seu carro, ele rapidamente pegou um pequeno kit de primeiros socorros e algumas tábuas que estavam no porta-malas de algum reparo que ele havia feito recentemente em casa. Voltou para a criança e, trabalhando rapidamente, enfaixou a garota e aplicou talas em seus ossos quebrados. Segure firme e me perdoe, isso vai doer, disse Jonas enquanto levantava cuidadosamente a criança em seus braços. Embora ela chorasse, ela não tinha forças para gritar, mesmo que ele lhe causasse uma dor que não pretendia. Depois de deitar a menina no banco de trás, ele voltou para o banco do motorista. Dirigiu-se ao hospital, lançando um olhar de compaixão para a criança.
A viagem até a unidade de trauma foi rápida, e ao entrar com a criança nos braços, clamando por socorro urgente, Jonas foi prontamente atendido por várias enfermeiras e pelo médico de plantão, que se aproximaram dele imediatamente para assumir o cuidado da menina. Jonas, exausto, acomodou-se em uma cadeira enquanto respondia às perguntas sobre o que havia acontecido e quem era a menina. Ainda abalado, explicou que a encontrou à beira da estrada, sem conhecimento de sua identidade, origem ou família. Antevendo as questões dos médicos e não querendo deixar a criança sozinha, decidiu permanecer na área de espera, solicitando à recepcionista permissão para ligar para sua esposa e avisá-la sobre o atraso para o jantar. Seguiu-se então uma longa espera, durante a qual Jonas, nervoso, remexia os pés, preocupado com a sobrevivência da menina e se a havia levado ao hospital a tempo. Mesmo se os médicos o liberassem, ele optaria por permanecer, assegurando-se de que ela estivesse estável. Essa era a sua natureza, altruísta e compassiva, incapaz de abandonar alguém em necessidade. Depois de uma espera aparentemente interminável, um casal irrompeu na ala, visivelmente aflito, exigindo, mais do que pedindo, para ver sua filha. Um dos médicos reconheceu rapidamente os nomes e compreendeu que eram os pais da menina que Jonas havia trazido. Enquanto eles examinavam e tratavam dos ferimentos da criança, o médico informou aos pais que ela foi trazida por um homem que a encontrara à beira da estrada. Quem foi? Perguntou o pai da menina, e ao apontar para Jonas, sentado na sala de espera, o médico indicou-o como responsável. Jonas levantou-se ao perceber que estavam falando dele. Ao ver o pai da menina, ficou surpreso, reconhecendo-o de imediato. Nervosismo e expectativa deram lugar ao choque e à tensão. Jonas não sabia o que dizer àquela pessoa. O pai da menina aproximou-se e estendeu a mão. Obrigado. Você salvou minha filha. Jonas olhou sombriamente para o homem e apertou sua mão relutantemente, permanecendo em silêncio. No entanto, o homem congelou de repente, franzindo a testa. Ele também reconheceu Jonas. Este último apenas assentiu sombriamente e se afastou, deixando a criança sob os cuidados dos profissionais e de seus pais. Ele não buscava gratidão ou o reconhecimento do pai da menina. Enquanto retornava para casa, Jonas remoía em sua mente como aquele homem, Marcos Montes, um juiz, havia arruinado sua vida há 15 anos. Ele mal se lembrava dos detalhes de como sua vida se desfez da noite para o dia, mas agora essas memórias ressurgiam, enchendo-o de um sentimento nauseante. 15 anos atrás, Jonas era apenas um estudante comum, sonhando com um futuro promissor. No entanto, em uma noite fatídica, viu-se no lugar errado, na hora errada. O beco que atravessava tornou-se o cenário de um crime horrível. Jonas foi capturado pelas câmeras de segurança de uma estação de serviço próxima, levando à sua prisão, confundido com o verdadeiro culpado. O julgamento foi rápido, e as testemunhas o identificaram como perpetrador, baseando-se nas roupas que usava naquela noite, comuns entre os estudantes da época. Apesar de seus esforços para proclamar sua inocência, ninguém o ouviu. Tudo se resumiu ao momento em que esteve próximo ao local do crime e à semelhança de suas vestimentas com as descritas pelo assassino em fuga. Ele foi condenado e passou uma década atrás das grades. Jonas suspirou profundamente. 15 anos se passaram, e nada poderia ser mudado. Não havia sentido em alimentar a raiva. A condenação permaneceu com ele, mas ele foi libertado antecipadamente, devido ao seu comportamento exemplar na prisão. Conseguir um emprego depois foi uma tarefa árdua, e os sonhos de um futuro brilhante, destroçados pelos tribunais, pareciam agora inatingíveis. No entanto, ele persistiu, recusando-se a desistir, e eventualmente conseguiu um emprego em uma fábrica de produtos químicos nos subúrbios, onde trabalhou diligentemente. Foi lá que reencontrou Ana, seu amor de adolescência, e o apoio mútuo deles o ajudou a superar os momentos difíceis e a encontrar uma nova luz na vida. Agora, ele não só era grato à sua amada pelo apoio e amor que ela lhe ofereceu, mas também admirava sua imparcialidade. Ana não se acovardava diante da convicção de Jonas, ao contrário, aceitava-o plenamente, sendo gentil e compassiva. Sua escolha em tê-lo ao seu lado não poderia ser mais correta, e juntos formavam um casal harmonioso,
incrivelmente feliz. Após uma cerimônia de casamento modesta, porém sincera, foram abençoados com o nascimento de seu filho, Carlos. Decidido a não desperdiçar tempo lamentando o juiz que o havia condenado injustamente, Jonas concentrou todas as suas energias em Ana e sua amada família. Do outro lado da cidade, Marcos Montes, desde o encontro com Jonas no hospital, sentia-se inquieto. Uma sensação estranha o consumia, como se uma chama estivesse ardendo dentro dele. A lembrança de Jonas, o jovem que ele havia mandado para a prisão com acusações falsas, assombrava-o. Ambicioso e desprovido de princípios, Montes era um juiz corrupto, conhecido por aceitar subornos para amenizar as sentenças dos criminosos ou transferir a culpa para outros, culpados ou não. 15 anos atrás, ele havia manipulado o sistema para encobrir um crime brutal, colocando a culpa em Jonas, um estudante inocente. Agora, diante dos olhos de Montes, estava o ex-presidiário, e ele sabia que Jonas tinha descoberto a verdade sobre sua família. Marcos temia pela vida de seus queridos e pela sua própria. Determinado a protegê-los, ele recorreu às conexões criminosas e à sua influência no sistema judicial para neutralizar qualquer ameaça que Jonas representasse. Cuidadosamente, o juiz conseguiu reunir uma quantidade significativa de seus devedores dispostos a auxiliá-lo, em virtude dos serviços prestados no passado. Marcos obteve todo o conhecimento possível sobre Jonas, incluindo fotos do estudante durante a investigação do crime ocorrido 15 anos atrás. Era ainda viável localizar os criminosos, que, ao ouvirem suas demandas, prometiam resolver tudo, sem se importar com quem fosse prejudicado. Tudo parecia se encaminhar a favor de Marcos em breve. Enquanto isso, Jonas evitava um encontro com o juiz que anteriormente o havia acusado falsamente. Apesar de continuar sua rotina habitual, gradualmente começou a notar as mesmas pessoas na rua e no entorno de seu local de trabalho. No início, talvez pudesse ser considerado mera coincidência, porém, ao perceber os mesmos carros seguindo na estrada e os mesmos rostos aparecendo repetidamente, Jonas começou a suspeitar de que algo estava errado. A cada dia que passava, suas dúvidas cresciam. Talvez fosse apenas paranoia, mas a presença constante desses estranhos o incomodava. Ele tentava desesperadamente afastar a sensação opressiva de estar sendo seguido, mas logo descobriu que não se tratava apenas de sua imaginação. Em uma noite agradável, enquanto aproveitava seu fim de semana, Jonas foi violentamente atacado por um grupo de desconhecidos enquanto retornava de uma loja. Apesar de tentar se defender, foi espancado com tanta ferocidade que mal conseguia se manter de pé. Por sorte, a chegada de um carro desconhecido assustou os agressores, dispersando-os. Jonas, embora aliviado por escapar com vida, percebeu a gravidade de seus ferimentos e dirigiu-se ao hospital para receber tratamento. No entanto, ao relatar o incidente à polícia, foi recebido com descrença e indiferença, dada sua condenação anterior. De volta a casa, Ana, sua esposa, ficou chocada ao vê-lo tão machucado e começou a chorar, sem entender como pessoas tão cruéis poderiam agir impunemente. Por algum tempo Jonas ouviu atentamente as palavras de Ana, que eram intercaladas com fervorosos apelos a Deus e a todos os santos que ela conseguia recordar. Ele se encontrava incapaz de formular uma resposta enquanto Ana desabafava seus pensamentos sobre os responsáveis por acusar inocentes. Jonas se esforçou para convencer não apenas Ana, mas a si mesmo, de que era doloroso vê-la tão angustiada. Ele dedicou-se a curá-la de suas aflições, embora agora se sentisse culpado por ser a fonte de suas preocupações. Acariciando sua mão, ele tentou confortá-la. Não se preocupe, querida. Depois de alguns momentos para se acalmar, Ana olhou para Jonas com interesse. Você nunca me contou o que aconteceu naquela noite, cerca de uma semana atrás, quando você voltou tarde do trabalho. Pode estar relacionado? Jonas percebeu que Ana provavelmente estava certa e que os incidentes estavam conectados. Não sei, querida, ele respondeu, tentando mudar de assunto. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Sabendo que pressionar o marido só o deixaria mais exausto, Ana ajudou-o a se acomodar, cuidando dele nos dias seguintes para ajudar em sua recuperação. No entanto, Jonas não conseguia parar de pensar em como lidar com a situação,
considerando uma possível vingança contra o juiz que poderia estar por trás do ataque. Embora relutante, Jonas sentiu-se compelido a confrontar o juiz para entender suas motivações. Ele pensou em como abordar a situação sem comprometer sua integridade moral. Na manhã seguinte, Jonas foi ao prédio do tribunal onde Marcos Montes trabalhava. Observando-o sair, Jonas decidiu seguir Montes discretamente até sua casa, determinado a confrontá-lo sobre os eventos recentes. Estacionando perto do prédio de apartamentos de Montes, Jonas observou entrar e anotou o endereço. Firme em sua decisão, Jonas planejou abordar Montes na manhã seguinte, antes de ir para o trabalho. Incapaz de dormir, Jonas ficou agitado, ponderando sobre as palavras que usaria para confrontar Montes. Ele não conseguia entender por que o juiz o tratava com hostilidade. Apesar das dúvidas, Jonas sabia que não podia desistir, com medo de que ele ou sua família pudessem ser alvos se não confrontasse Montes. Ao lado do juiz, visivelmente tenso, encontrava-se Jonas, que soltou um suspiro profundo, tentando acalmar os nervos. Avançando em direção ao juiz, Jonas retirou o capuz e a máscara, revelando seu rosto marcado. O juiz congelou, seu rosto pálido de horror. "Precisamos conversar", disse Jonas. Os olhos de Montes se arregalaram. "Então você está me culpando por isso?" "Eu nunca te machuquei", exclamou Marcos, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. Jonas ergueu a mão para interromper as objeções do juiz com um gesto. Montes percebeu um olhar melancólico e peculiar do ex-detento. "Não estou aqui por vingança", disse Jonas com voz tranquila. "Estou aqui para te lembrar que há 15 anos você me prendeu por um crime que não cometi. Você sabia disso, mas seguiu em frente. Eu não te culpo. Somos todos humanos e cometemos erros. É da nossa natureza. Cada um tem suas próprias prioridades na vida, fraquezas, pensamentos e desejos. Não te culpo por ceder às suas fraquezas, Sr. Montes. Quero te agradecer, pois, se não fosse pelo tempo que passei na prisão, nunca teria conhecido o amor da minha vida. Ela não viu em mim apenas um ex-prisioneiro, mas sim a pessoa que sou, e a amo por isso. Acredito que você entenda esse amor quando quer proteger alguém de qualquer perigo ou dano. Afinal, você ama sua esposa e filha, não é mesmo? Eu também amo minha esposa e meu filho. Até recentemente, não me importava que você ainda ocupasse o cargo de juiz, decidindo o destino das pessoas. Já te perdoei há muito tempo e, se não fosse por sua filha que encontrei à beira da estrada, talvez nem me lembrasse de você. Só lamento uma coisa, Sr. Montes. O tempo perdido na prisão, o desgaste dos nervos e a saúde prejudicada. Sem isso, teria sido muito mais feliz e não precisaria de você, nem de vingança, nem de gratidão por salvar sua filha. Espero sinceramente que ela cresça para ser menos corrupta e covarde do que você. Desejo que sua filha se torne uma pessoa melhor e mais gentil." Marcos Montes ouviu em silêncio, sentindo não medo, mas sim uma compreensão sobre o quão cruel ele tinha sido com um homem que mal conhecia. Lágrimas começaram a encher seus olhos. Jonas interrompeu por um momento para respirar fundo, concluindo: "Tudo o que peço é que me esqueça e não interfira mais na minha vida." Ele olhou nos olhos de Marcos, cuja sinceridade o surpreendeu. Marcos pensou que tinha enviado capangas para lidar com um vingador, mas Jonas se revelou um homem bom e gentil. O homem que já foi preso teria ficado furioso com tamanha injustiça. No entanto, Jonas permaneceu tão amigável e razoável, mesmo após anos atrás das grades. Uma lágrima solitária rolou pela bochecha de Marcos. "Não precisa pedir desculpas", respondeu Jonas, balançando a cabeça. "Não quero nada de você, apenas que me esqueça e siga em frente. Espero que sua filha se recupere logo. Adeus, Marcos." Montes observou Jonas entrar em seu carro e partir. Apesar de precisar ir trabalhar, Montes ficou parado por um longo tempo. O homem que ele tinha prejudicado profundamente não o odiava. Finalmente, o juiz dirigiu-se ao carro e permaneceu sentado por um longo tempo,
ponderando sobre as palavras que lhe foram dirigidas. Percebeu que, pela primeira vez em sua longa vida, havia encontrado alguém genuinamente sincero e gentil. Ele chegou atrasado ao trabalho naquele dia e nos dias seguintes. Os dias transcorreram em uma espécie de bruma para Marcos, cuja existência só ganhou vida ao fazer uma visita à sua filha no hospital. Ela estava se recuperando rapidamente dos ferimentos, e aos poucos, recuperava a alegria, ansiosa pelo retorno ao lar. Talvez o aspecto mais desafiador para Marcos fosse o fato de sua filha falar com entusiasmo sobre o estranho que a encontrou à beira da estrada e a auxiliou até o hospital. Montes ouviu as palavras de Marina e mergulhou em reflexões mais profundas. Até mesmo sua filha reconheceu o homem que, essencialmente, a resgatou. Marcos chegou com sua esposa para buscar a filha. Ela sorriu e entregou ao pai um cartão caseiro que fez enquanto estava deitada. Observando o desenho colorido no cartão, Marcos percebeu que não poderia simplesmente ignorar aquilo. Papai, encontre aquele homem, implorou Marina. Por favor, dê-lhe este cartão. Eu realmente quero que ele saiba o quanto ele fez por mim, disse ela. Marcos forçou um sorriso e assentiu, incapaz de proferir uma palavra. Ele temia que sua voz falhasse e ele se emocionasse com aquele gesto sincero de sua filha. Na noite seguinte, ele reuniu coragem e dirigiu-se à residência de Jonas. Apesar de suas dúvidas e do medo de ser rejeitado, ele havia prometido entregar o cartão a Jonas e não podia desistir. Parado à porta do apartamento, ele hesitou por alguns momentos, ajustando nervosamente sua gravata e olhando constantemente para o envelope contendo o cartão e seu cartão de visita. Finalmente, Marcos tocou a campainha, sentindo-se ainda mais nervoso por não poder voltar atrás. Quando Jonas abriu a porta, o sorriso sumiu de seu rosto. Marcos Montes estava parado no batente. O juiz parecia constrangido e hesitante, movendo-se de um lado para o outro. Jonas olhou para sua esposa e filho, saiu e fechou a porta atrás dele para que sua família não testemunhasse a conversa dos dois. Eu te disse para esquecer de mim e nunca mais aparecer na minha vida, disse Jonas, em tom baixo mas firme, sem desviar o olhar de Marcos Montes. Eu entendo. O juiz deu o envelope a Jonas. Minha filha Marina, ela recebeu alta e perguntou por você. Ela queria muito que eu te desse isso, disse Marcos, indiferente, passando o envelope, mas sem abri-lo, mantendo seu olhar fixo no juiz. Por favor, eu entendo que você me odeia por tudo que fiz. Eu cometi um grande erro e nada pode compensar o tempo que você passou na prisão por minha causa, mas Marina realmente queria te agradecer pessoalmente. Dentro do envelope está meu cartão de visita com meu número pessoal, você pode ligar a qualquer hora, disse Marcos. Recuando com incerteza, Marcos acrescentou, obrigado por seu tempo e por não ficar de lado quando minha filha precisou de ajuda. Ele se virou e Jonas observou o juiz até que ele desaparecesse de vista. Só então, ele olhou para o envelope e o abriu. Dentro havia um cartão feito à mão. A garota que ele salvou desenhou orgulhosamente um homem com uma capa de super-herói ondulando atrás dele. Abaixo da imagem, estava a frase colorida, meu herói. Jonas leu a breve mensagem dentro, cheio de gratidão e bondade, e depois olhou para o cartão de visita do juiz com um suspiro pesado. Jonas não sabia se era possível de alguma forma compensar tudo o que Montes havia feito. O tempo perdido não poderia ser recuperado, a reputação não poderia ser restaurada, os sonhos não poderiam ser revividos. Então, o que o juiz realmente queria? Jonas olhou para sua esposa jogando xadrez e ponderou se não era hora de contar tudo em detalhes a ela. Talvez sua esposa perspicaz pudesse aconselhá-lo sobre o que fazer nesta situação complexa. Quando o jogo terminou e a esposa foi para a cama, eles se sentaram com uma xícara de chá. Sem reservas, Jonas compartilhou tudo o que aconteceu. Não apenas sobre sua prisão e culpa, mas também sobre o incidente que o levou a conhecer a filha de Marcos. Após ouvir atentamente, a esposa exibiu uma série de emoções, desde tensão e tristeza até horror, ao saber do ataque à garota e da intervenção de Jonas. Ana sugeriu que Jonas ligasse para o juiz e agendasse um encontro, se necessário, oferecendo-se para acompanhá-lo em apoio.
Jonas abraçou sua esposa, grato por tê-la em sua vida. O destino os uniu de forma que Ana o salvou como um anjo, continuando a apoiá-lo, mesmo sem conhecer todos os detalhes do passado. Na manhã seguinte, sob o olhar atento de Ana, Jonas fez a ligação para Marcos Montes, ouvindo a proposta de conhecer e celebrar a recuperação da filha dele. No centro médico, Marina demonstrou sua felicidade ao receber a notícia de que seu pai tinha encontrado seu redentor e ansiava por conhecê-lo pessoalmente. Foi decidido que seria mais apropriado que eles se encontrassem com os parentes, já que a presença de crianças não só ajudaria a manter todos sob controle, mas também aliviaria a tensão entre os adultos. Jonas percebeu que esse encontro com Marina talvez fosse mais benéfico para ele do que para ela. Ele estava tão preocupado com ela quando a levou ao hospital que, para surpresa dele e de Ana, o juiz os convidou para sua casa. Jonas compreendeu que poderia haver outras razões para essa decisão por parte de Marina. Embora ela já tivesse sido liberada do hospital, ainda estava com gesso no braço e na perna, então estar em casa seria mais confortável para ela do que se preocupar em parecer deslocada em um restaurante. Além disso, qualquer conversa entre as famílias poderia ser considerada inadequada em um local público. Quando Jonas e sua família chegaram à casa de Marcos Montes, ele inicialmente estava nervoso e envergonhado, mas aos poucos a atmosfera foi melhorando. Tanto a esposa de Marcos, Amanda, quanto sua filha Marina contribuíram para isso. Durante a noite, foram feitos muitos brindes em celebração à recuperação de Marina. Jonas sorriu constrangido ao ver a genuína gratidão nos olhos de Amanda, Marcos e Marina. Sua família estava, sem dúvida, muito feliz por Jonas não ter sido excluído durante o jantar. As conversas predominantes foram leves e descontraídas. As mulheres sorriam enquanto conversavam sobre roupas e exposições, enquanto as crianças rapidamente encontravam interesses em comum e os homens começavam a se conhecer melhor. Após o jantar, Marcos convidou Jonas para uma conversa particular em seu escritório. Marcos indicou com a cabeça em direção à porta, sugerindo privacidade. Jonas não discordou e, ao entrarem no escritório, viu uma pasta grossa com um envelope em cima da mesa. Marcos expressou seu pesar pelo erro em relação ao caso de Jonas. Reconheceu que sua decisão foi equivocada e apresentou evidências da inocência de Jonas que não foram consideradas anteriormente. Jonas comentou sobre o peso do arrependimento, mas Marcos assegurou que estava agindo sinceramente. Ele reconheceu que não tinha o direito de decidir o destino dos outros e estava se demitindo. Os documentos que Marcos ofereceu a Jonas poderiam não apagar o passado, mas significavam que ele não seria mais considerado um ex-presidiário injustamente condenado. Esses documentos abririam portas que estavam fechadas para ele desde que foi considerado culpado pelo crime. Marcos, meu amigo, com estes papéis, você terá a oportunidade de limpar seu nome. Embora não possam restituir o que foi tirado de você, pelo menos você não será mais um ex-presidiário. Você foi injustamente condenado, o que significa que agora terá acesso a oportunidades que foram negadas quando foi considerado culpado. Jonas não disse nada, mas não conseguia acreditar naquelas palavras. Contudo, uma semana depois, quando foi trabalhar, seu chefe o abordou durante uma pausa e anunciou que tinham recebido novos documentos atualizados mostrando que Jonas havia se tornado um verdadeiro herói ao salvar uma criança. A direção da fábrica concluiu que não havia melhor candidato para uma promoção do que Jonas. Anteriormente, ele já era valorizado por seu trabalho árduo e diligente, além de ser um funcionário atencioso que frequentemente resolvia problemas por conta própria para não incomodar a gestão com questões emergentes. Essa característica foi fundamental para o novo cargo de gerente de oficina, já que o anterior havia se aposentado e eles procuravam um substituto há muito tempo. Jonas não pôde ser promovido antes devido à sua condenação, pois temiam que isso pudesse afetar negativamente a reputação da fábrica e alguns gerentes também eram contrários à promoção. No entanto, após sua condenação ser anulada, ele se tornou o melhor candidato para o cargo. Jonas sempre acreditou que trabalho duro e gentileza poderiam ajudar na vida, e agora isso estava se provando verdadeiro, com grandes recompensas. Tudo começou quando ele não ignorou uma garota ferida e a ajudou em um momento difícil. Embora Marcos Montes, que havia arruinado sua vida, já estivesse aposentado,
eles mantinham contato. O ex-juiz, atormentado pela culpa, abriu um pequeno escritório com seu próprio dinheiro, onde contratou bons advogados para cuidar de casos semelhantes ao de Jonas. Talvez Montes não tivesse espiado completamente seu passado, mas ele se esforçava muito para isso, e Marina recuperado o ajudava todos os dias, mostrando com seu exemplo que ser gentil é ser feliz. A reflexão dessa história é sobre a força do caráter humano e a capacidade de perdoar. Jonas mostra que, apesar das adversidades, é possível escolher o bem e transformar situações difíceis em oportunidades de crescimento e cura. Esta história ilustra que a verdadeira justiça não está apenas na punição dos culpados, mas também na capacidade de encontrar e oferecer perdão, promovendo assim a verdadeira redenção e a paz para todas as partes envolvidas. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!